A gente começa essa edição falando sobre a produção legislativa na Câmara do Rio durante o primeiro semestre do ano. Mais de 180 projetos de lei foram aprovados. Os vereadores prometem muito mais trabalho no segundo semestre. A Câmara do Rio realizou 73 sessões no primeiro semestre de 2019, sendo 49 ordinárias e 14 extraordinárias. Das 338 propostas apresentadas, o Legislativo Carioca aprovou 187 projetos em primeira e segunda discussão. 74 dessas propostas foram sancionadas pelo prefeito Marcelo Crivella. Outras 108 foram promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felipe. O papel fiscalizador do Legislativo esteve em alta. Os vereadores apresentaram 344 requerimentos para obter informações sobre atos e gastos da Prefeitura. Já as indicações legislativas, quando um vereador sugere aos poderes competentes medidas de interesse público, como a instalação de um ponto de ônibus ou um poste de luz, por exemplo, foram 1.680. Agora, as atenções estão voltadas para o reinício das atividades parlamentares a partir do dia 1º de agosto. Se o primeiro semestre deste ano foi de muito trabalho aqui no Legislativo, para o segundo semestre, os vereadores prometem mais trabalho ainda. Ano que vem tem eleição. Então, a gente tem que fazer o máximo aqui nessa casa, porque o povo está de olho conosco aqui. Se nós não trabalharmos, amanhã podemos ser reprovados nas eleições de 2020, certo? Então a gente vai ter que trabalhar muito. No segundo semestre nós vamos voltar à questão tributária e orçamentária. Há muitos indícios de que a cidade vai passar por um problema de falta de recursos públicos e nós devemos voltar a essa questão, por exemplo, a questão da cobrança dos impostos sobre os cartórios, na própria questão de como é que está o Atualiza, né, e a questão do IPTU, como é que está sendo a cobrança, e a Prefeitura tentando fazer dinheiro a partir de uma administração que é desastrosa. Nós vamos ter que sempre cobrar que não pode ser o trabalhador, o cidadão a pagar pela irresponsabilidade do governo. Que o governo, quando ganha uma eleição, ganha o ônus e o bônus. Portanto, por exemplo, o tema da saúde pública. Agora já se fala em pejotização da contratação de profissionais. Isso certamente estará na ordem do dia. E nós, além dos relatórios finais das várias CPIs, vamos debater saúde, vamos debater a questão orçamentária com muito afinco aqui na Câmara. No segundo semestre, fundamentalmente, nós também votamos o orçamento da cidade, o orçamento para 2020. Então, mais uma vez, a casa vai estar bastante mobilizada e eu acho que é isso, acho que apenas eu apresentei alguns projetos de lei, aprovei leis, mas eu acho que mais importante que leis apenas é essa participação, esse debate, essa discussão dos temas que realmente interessam ao cidadão, que afligem o cidadão, principalmente aqueles voltados para a nossa cidade, que infelizmente está tão largada, tão abandonada, e nós queremos voltar a ver o nosso Rio sorrir. A Câmara tem que ajudar a Prefeitura na sua administração, enquanto um poder que fiscaliza, enquanto um poder que vota as matérias importantes para a cidade, nos níveis de arrecadação, de promoção de educação, de produção de cultura. E em termos de mandato, né, o que a gente quer fazer da legislação, nós queremos continuar propondo, continuar abertos ao povo do Rio de Janeiro e continuar dizendo para aqueles que nós representamos, que nos deram essa representação na Câmara Municipal, o cidadão carioca, o cidadão e a cidadã, dá para ele essa certeza de que o nosso mandato vai estar aberto para ouvi-los, porque política, nós sabemos, tem que ser feita em comunhão, em parceria, em diálogo intenso com a sociedade que nós representamos. Esse primeiro semestre foi de muito trabalho. Nós exercemos, né, o nosso gabinete, o nosso mandato exerceu na plenitude a obrigação, o dever constitucional da fiscalização. Só de comissão, de CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, eu sou relator em 3 CPIs que estão fiscalizando irregularidades, né, na administração atual. Além dela, nós estamos desenvolvendo trabalhos muito relevantes na questão do BRT, ou seja, nós criamos, sou presidente da Comissão Especial que acompanha a intervenção
né, no sistema de BRT. Então é um trabalho avançado, identificando onde há as falhas na parte da intervenção, no próprio sistema, que tem que ser melhorado. E aqui internamente na casa, no dia a dia das votações, sempre tendo muito critério na aprovação dos projetos, propondo alguns projetos de leis. Então eu diria que foi um primeiro semestre de muito trabalho e também muito produtivo. Ele surgiu como uma promessa de auxílio para as pessoas dispostas a parar de fumar. Mas no Brasil, a comercialização do cigarro eletrônico ainda é proibida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que faltam pesquisas conclusivas sobre supostos benefícios. Sobre o assunto, a repórter Aline Bordalo conversou com Clarissa Baldotto, pesquisadora do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Para entender melhor como é que funciona o cigarro eletrônico, eu vou conversar com a médica e pesquisadora Clarissa Baldotto. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. Faz mal o cigarro eletrônico? Porque a gente ouve dizer que aquele vapor d'água não tem problema nenhum. Queria que a senhora explicasse exatamente os males. A gente não tem ainda dados, até pelo pouco tempo de uso, do quanto que ele pode fazer mal ou não à saúde. Mas não é só, é importante esclarecer o que é o cigarro eletrônico, para as pessoas entenderem. Primeiro que ele foi criado como uma tentativa de ajudar pessoas que já fumam o cigarro normal a conseguirem parar de fumar com teoricamente uma taxa de sucesso maior do que você teria tentando sozinho ou com outros medicamentos que existem hoje aprovados. Então ele não foi feito para pessoas que não fumam, ele foi feito para ajudar a parar de fumar. E é um aparelho eletrônico, ele tem uma descarga elétrica que acontece ali, e dentro do aparelho tem um líquido que pode conter nicotina ou não, na maioria deles tem nicotina, então ajuda a repor, e contém outras substâncias para poder formar aquele vapor que simula e dá aquela sensação de que você está fumando. Então tem glicerol, propilenoglicol, e corantes, sabores diferentes, substâncias que têm gosto, cheiro diferente. Uma das grandes questões que inclusive o FDA e a Anvisa levantam é que a gente não tem controle, são muitos fabricantes de cigarro eletrônico. Então a gente não tem um controle total de que descarga elétrica entra ali, que tipo de vapor ele libera. Ele não libera só vapor de água, tem outras substâncias que estão ali. E essa é uma das questões que faz com que a gente se preocupe. Será que, de fato, essas substâncias são inofensivas? Será que no uso crônico, de longo prazo, essas pessoas não vão adoecer por outras causas que não... enfim, vai causar algum mal a longo prazo? Então, não sendo um vapor d'água, por exemplo, pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, bronquite, está fumando o cigarro eletrônico, está fazendo mal? Tem alguns dados ainda, tanto ainda em animais e dados em humanos muito incipientes, para a gente poder chegar a uma conclusão final. Mas alguns mostram que sim, você pode ter exacerbação de doença respiratória, em quem já tem a doença respiratória, e outros dados mostram que pode ter um risco de formar alterações no epitélio respiratório, que em última análise poderiam levar a doenças no futuro, do tipo câncer ou outras doenças respiratórias. Nada conclusivo ainda, até pelo pouco tempo de estudo que nós temos. E como é que está o uso do cigarro aqui no Brasil? Porque eu sei que o número de fumantes, graças a Deus, vem diminuindo a cada ano. Como é que está essa indústria aqui? O Brasil é muito bem sucedido na cessação do tabagismo tradicional, do cigarro. No mundo todo nós recebemos prêmios pelo sucesso da campanha no Brasil. Em relação ao cigarro eletrônico, nós temos poucos dados ainda, até porque ele não é liberado pela Anvisa para uso no Brasil ainda. O pessoal que fuma então traz de fora. Isso, compra sem ter a liberação ainda da Agência Regulatória Brasileira. Mas nós temos dados americanos que mostram que, principalmente na população, o uso cresceu absurdamente, assim, mais que dobrou na última década o uso do cigarro eletrônico. Mas o que preocupa é que cresceu também em jovens, na população mais jovem, e em pessoas que nunca fumaram. Já começa a fumar cigarro Começa a fumar o cigarro eletrônico. Então existe uma dualidade na discussão entre aprovar ou não. Será que a gente já pode liberar, baseado no fato de que ele pode ajudar pessoas que fumam a parar de fumar e que ele é menos nocivo do que um cigarro tradicional? Ou nós devemos ter uma atitude mais protetora, esperar dados de longo prazo e evitar a aprovação justamente para que não se estimule jovens a iniciar o hábito de fumar.
Porque existe o vício da nicotina, né? O cigarro eletrônico que contém nicotina, ele pode levar ao vício da nicotina. Que é pior que o crack, né? Eu li que Então tem alguns dados americanos que mostram, embora ainda exista controvérsia, mas que mostram que jovens que usam cigarro eletrônico potencialmente podem ter uma predisposição a fumar o cigarro tradicional ao longo da vida e até de ter outros vícios associados por conta do vício da nicotina. Então essa é a maior preocupação. Existem três preocupações em relação ao cigarro eletrônico. A primeira é, será que de fato a gente precisa dele para ajudar quem fuma? Será que os outros métodos que nós temos já não são suficientes? Isso ainda é controverso, mas recentemente teve uma publicação americana num jornal muito importante, que é a New England, sugerindo que existe um potencial benefício sim, em se parar de fumar usando o cigarro eletrônico. Pequeno, com algumas críticas, mas existe. A outra preocupação é, será que o cigarro eletrônico é seguro a longo prazo? Porque ele é feito para que você use durante um período curto. Sim. Parou de fumar, para de usar o cigarro eletrônico. Isso não é o que às vezes acontece na prática. E a terceira e talvez a maior preocupação seja esse estímulo aos jovens que eventualmente nunca fumariam e sentem-se seguros em usar um cigarro eletrônico e achar que aquilo ali não vai causar mal, que não vai levar a um outro vício ou um outro potencial dano à saúde. Muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre aqui na Rio TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente termina essa edição com uma homenagem a Mendonça, ex-jogador do Botafogo, que morreu na manhã de sexta-feira. Milton da Cunha Mendonça, ou simplesmente Mendonça, desfilou seu talento pelos gramados do país nas décadas de 70 e 80, quando vestiu a camisa do Botafogo. O ex-jogador do clube estava internado em um hospital na Zona Oeste, após cair da escada da estação de trem em Bangu. No Twitter, a direção do Botafogo afirmou que o dia amanheceu triste e agradeceu o ídolo pela entrega e dedicação. Mendonça tinha 63 anos e ficará lembrado por jogadas e gols inesquecíveis, como esse na vitória do Botafogo por 3-1 contra o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1981. Golaço, sensacional golaço! Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam mais de 180 projetos de lei no primeiro semestre do ano e prometem mais trabalho a partir de agosto, na volta do recesso parlamentar. Se nós não trabalharmos, amanhã podemos ser reprovados nas eleições de 2020, certo? Então a gente vai ter que trabalhar muito. A polêmica do cigarro eletrônico. Proibido no Brasil, ele ajudaria as pessoas dispostas a abandonar o fumo. E a homenagem do Botafogo a Mendonça, ex-jogador do clube que morreu na manhã de sexta-feira. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você.
Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição falando sobre a produção legislativa na Câmara do Rio durante o primeiro semestre do ano. Mais de 180 projetos de lei foram aprovados. Os vereadores prometem muito mais trabalho no segundo semestre. A Câmara do Rio realizou 73 sessões no primeiro semestre de 2019, sendo 49 ordinárias e 14 extraordinárias. Das 338 propostas apresentadas, o Legislativo Carioca aprovou 187 projetos em primeira e segunda discussão. 74 dessas propostas foram sancionadas pelo prefeito Marcelo Crivella. Outras 108 foram promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felipe. O papel fiscalizador do Legislativo esteve em alta. Os vereadores apresentaram 344 requerimentos para obter informações sobre atos e gastos da Prefeitura. Já as indicações legislativas, quando um vereador sugere aos poderes competentes medidas de interesse público, como a instalação de um ponto de ônibus ou um poste de luz, por exemplo, foram 1.680. Agora, as atenções estão voltadas para o reinício das atividades parlamentares a partir do dia 1º de agosto. Se o primeiro semestre deste ano foi de muito trabalho aqui no Legislativo, para o segundo semestre, os vereadores prometem mais trabalho ainda. Ano que vem tem eleição. Então, a gente tem que fazer o máximo aqui nessa casa, porque o povo está de olho conosco aqui. Se nós não trabalharmos, amanhã podemos ser reprovados nas eleições de 2020, certo? Então a gente vai ter que trabalhar muito. No segundo semestre nós vamos voltar à questão tributária e orçamentária. Há muitos indícios de que a cidade vai passar por um problema de falta de recursos públicos e nós devemos voltar a essa questão, por exemplo, a questão da cobrança dos impostos sobre os cartórios, na própria questão de como é que está o Atualiza, né, e a questão do IPTU, como é que está sendo a cobrança, e a Prefeitura tentando fazer dinheiro a partir de uma administração que é desastrosa. Nós vamos ter que sempre cobrar que não pode ser o trabalhador, o cidadão a pagar pela irresponsabilidade do governo. Que o governo, quando ganha uma eleição, ganha o ônus e o bônus. Portanto, por exemplo, o tema da saúde pública. Agora já se fala em pejotização da contratação de profissionais. Isso certamente estará na ordem do dia. E nós, além dos relatórios finais das várias CPIs, vamos debater saúde, vamos debater a questão orçamentária com muito afinco aqui na Câmara. No segundo semestre, fundamentalmente, nós também votamos o orçamento da cidade, o orçamento para 2020. Então, mais uma vez, a casa vai estar bastante mobilizada e eu acho que é isso, acho que apenas eu apresentei alguns projetos de lei, aprovei leis, mas eu acho que mais importante que leis apenas é essa participação, esse debate, essa discussão dos temas que realmente interessam ao cidadão, que afligem o cidadão, principalmente aqueles voltados para a nossa cidade, que infelizmente está tão largada, tão abandonada, e nós queremos voltar a ver o nosso Rio sorrir. A Câmara tem que ajudar a Prefeitura na sua administração, enquanto um poder que fiscaliza, enquanto um poder que vota as matérias importantes para a cidade, nos níveis de arrecadação, de promoção de educação, de produção de cultura. E em termos de mandato, né, o que a gente quer fazer da legislação, nós queremos continuar propondo, continuar abertos ao povo do Rio de Janeiro e continuar dizendo para aqueles que nós representamos, que nos deram essa representação na Câmara Municipal, o cidadão carioca, o cidadão e a cidadã, dá para ele essa certeza de que o nosso mandato vai estar aberto para ouvi-los, porque política, nós sabemos, tem que ser feita em comunhão, em parceria, em diálogo intenso com a sociedade que nós representamos. Esse primeiro semestre foi de muito trabalho. Nós exercemos, né, o nosso gabinete, o nosso mandato exerceu na plenitude a obrigação, o dever constitucional da fiscalização. Só de comissão, de CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, eu sou relator em 3 CPIs que estão fiscalizando irregularidades, né, na administração atual. Além dela, nós estamos desenvolvendo trabalhos muito relevantes na questão do BRT, ou seja, nós criamos, sou presidente da Comissão Especial que acompanha a intervenção
né, no sistema de BRT. Então é um trabalho avançado, identificando onde há as falhas na parte da intervenção, no próprio sistema, que tem que ser melhorado. E aqui internamente na casa, no dia a dia das votações, sempre tendo muito critério na aprovação dos projetos, propondo alguns projetos de leis. Então eu diria que foi um primeiro semestre de muito trabalho e também muito produtivo. Ele surgiu como uma promessa de auxílio para as pessoas dispostas a parar de fumar. Mas no Brasil, a comercialização do cigarro eletrônico ainda é proibida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que faltam pesquisas conclusivas sobre supostos benefícios. Sobre o assunto, a repórter Aline Bordalo conversou com Clarissa Baldotto, pesquisadora do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Para entender melhor como é que funciona o cigarro eletrônico, eu vou conversar com a médica e pesquisadora Clarissa Baldotto. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço. Faz mal o cigarro eletrônico? Porque a gente ouve dizer que aquele vapor d'água não tem problema nenhum. Queria que a senhora explicasse exatamente os males. A gente não tem ainda dados, até pelo pouco tempo de uso, do quanto que ele pode fazer mal ou não à saúde. Mas não é só, é importante esclarecer o que é o cigarro eletrônico, para as pessoas entenderem. Primeiro que ele foi criado como uma tentativa de ajudar pessoas que já fumam o cigarro normal a conseguirem parar de fumar com teoricamente uma taxa de sucesso maior do que você teria tentando sozinho ou com outros medicamentos que existem hoje aprovados. Então ele não foi feito para pessoas que não fumam, ele foi feito para ajudar a parar de fumar. E é um aparelho eletrônico, ele tem uma descarga elétrica que acontece ali, e dentro do aparelho tem um líquido que pode conter nicotina ou não, na maioria deles tem nicotina, então ajuda a repor, e contém outras substâncias para poder formar aquele vapor que simula e dá aquela sensação de que você está fumando. Então tem glicerol, propilenoglicol, e corantes, sabores diferentes, substâncias que têm gosto, cheiro diferente. Uma das grandes questões que inclusive o FDA e a Anvisa levantam é que a gente não tem controle, são muitos fabricantes de cigarro eletrônico. Então a gente não tem um controle total de que descarga elétrica entra ali, que tipo de vapor ele libera. Ele não libera só vapor de água, tem outras substâncias que estão ali. E essa é uma das questões que faz com que a gente se preocupe. Será que, de fato, essas substâncias são inofensivas? Será que no uso crônico, de longo prazo, essas pessoas não vão adoecer por outras causas que não... enfim, vai causar algum mal a longo prazo? Então, não sendo um vapor d'água, por exemplo, pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, bronquite, está fumando o cigarro eletrônico, está fazendo mal? Tem alguns dados ainda, tanto ainda em animais e dados em humanos muito incipientes, para a gente poder chegar a uma conclusão final. Mas alguns mostram que sim, você pode ter exacerbação de doença respiratória, em quem já tem a doença respiratória, e outros dados mostram que pode ter um risco de formar alterações no epitélio respiratório, que em última análise poderiam levar a doenças no futuro, do tipo câncer ou outras doenças respiratórias. Nada conclusivo ainda, até pelo pouco tempo de estudo que nós temos. E como é que está o uso do cigarro aqui no Brasil? Porque eu sei que o número de fumantes, graças a Deus, vem diminuindo a cada ano. Como é que está essa indústria aqui? O Brasil é muito bem sucedido na cessação do tabagismo tradicional, do cigarro. No mundo todo nós recebemos prêmios pelo sucesso da campanha no Brasil. Em relação ao cigarro eletrônico, nós temos poucos dados ainda, até porque ele não é liberado pela Anvisa para uso no Brasil ainda. O pessoal que fuma, então, traz de fora. Isso, compra sem ter a liberação ainda da Agência Regulatória Brasileira. Mas nós temos dados americanos que mostram que, principalmente na população, o uso cresceu absurdamente, assim, mais que dobrou na última década, o uso do cigarro eletrônico. Mas o que preocupa é que cresceu também em jovens, na população mais jovem e em pessoas que nunca fumaram. Já começa a fumar cigarro Começa a fumar o cigarro eletrônico. Então existe uma dualidade na discussão entre aprovar ou não. Será que a gente já pode liberar, baseado no fato de que ele pode ajudar pessoas que fumam a parar de fumar e que ele é menos nocivo do que um cigarro tradicional? Ou nós devemos ter uma atitude mais protetora, esperar dados de longo prazo e evitar a aprovação justamente para que não se estimule jovens a iniciar o hábito de fumar.
Porque existe o vício da nicotina, né? O cigarro eletrônico que contém nicotina, ele pode levar ao vício da nicotina. Que é pior que o crack, né? Eu li que Então, tem alguns dados americanos que mostram, embora ainda exista controvérsia, mas que mostram que jovens que usam cigarro eletrônico potencialmente podem ter uma predisposição a fumar o cigarro tradicional ao longo da vida e até de ter outros vícios associados por conta do vício da nicotina. Então, essa é a maior preocupação. Existem três preocupações em relação ao cigarro eletrônico. A primeira é, será que de fato a gente precisa dele para ajudar quem fuma? Será que os outros métodos que nós temos já não são suficientes? Isso ainda é controverso, mas recentemente teve uma publicação americana num jornal muito importante, que é a New England, sugerindo que existe um potencial benefício sim, em se parar de fumar usando o cigarro eletrônico. Pequeno, com algumas críticas, mas existe. A outra preocupação é, será que o cigarro eletrônico é seguro a longo prazo? Porque ele é feito para que você use durante um período curto. Sim. Parou de fumar, para de usar o cigarro eletrônico. Isso não é o que às vezes acontece na prática. E a terceira e talvez a maior preocupação seja esse estímulo aos jovens que eventualmente nunca fumariam e sentem-se seguros em usar um cigarro eletrônico e achar que aquilo ali não vai causar mal, que não vai levar a um outro vício ou um outro potencial dano à saúde. Muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre aqui na Rio TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente termina essa edição com uma homenagem a Mendonça, ex-jogador do Botafogo, que morreu na manhã de sexta-feira. Milton da Cunha Mendonça, ou simplesmente Mendonça, desfilou seu talento pelos gramados do país nas décadas de 70 e 80, quando vestiu a camisa do Botafogo. O ex-jogador do clube estava internado em um hospital na Zona Oeste, após cair da escada da estação de trem em Bangu. No Twitter, a direção do Botafogo afirmou que o dia amanheceu triste e agradeceu o ídolo pela entrega e dedicação. Mendonça tinha 63 anos e ficará lembrado por jogadas e gols inesquecíveis, como esse na vitória do Botafogo por 3-1 contra o Flamengo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1981. Golaço, sensacional golaço! Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.